Olha, hoje eu quero dar continuidade, à interpretação da Suta Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, no capítulo chamado Espírito, que é um dos capítulos que está na Suta Sagrada, Quem conhece a Suta Sagrada Chuva de Néctar da Verdade sabe, conhece muito bem, esses capítulos. Antes aqui eu queria não responder, mas dizer a um amigo chamado Sebastião Norberto, que ele me fez uma pergunta. Bom dia, irmão Gilvan. É correto dizer que Deus não conhece luto, essa dor que sentimos quando alguém muito próximo a nós se vai? Desde já agradeço, paz e luz. Bom, paz e luz para você também, meu irmão Sebastião Norberto, Bom, eu vou deixar essa pergunta para responder para você amanhã no vídeo de Joel Goldsmith que eu vou colocar para vocês, postar para vocês, Hoje eu quero apenas interpretar, o significado desse capítulo chamado Espírito, da Suta Sagrada. Então, esse capítulo ele começa assim: os sentidos não captam senão projeções da mente. Aqui ela está falando sobre os nossos sentidos carnais, nossos 5 sentidos. Como eu disse no último vídeo que eu postei sobre a Sutra, no capítulo Deus, eu disse que os nossos sentidos carnais, eles são feitos, eles são preparados para captar apenas projeções da nossa mente. Isso significa que tudo aquilo que nós vemos com nossos sentidos carnais, a matéria, o nosso corpo, todas essas discórdias, esses conflitos do mundo, tudo isso são projeções da mente, projeções da mente do homem, e não projeção da mente de Deus. Então, é por isso que a Sutra nos adverte a não nos apegarmos às coisas que nós vemos com nossos sentidos, porque eles não constituem a realidade das coisas. A realidade provém somente de Deus, e a realidade é espiritual, ela não é material. Então, a Sutra continua, mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não a realidade prima. Isso significa que tanto os nossos sentidos físicos, como os nossos sentidos espirituais, que nós podemos ver pela vidência, através da vidência, não são a realidade, não são a realidade prima, a realidade primária, são apenas projeções da nossa mente. São como sombras, como sombras que nós mesmos criamos. Cada pessoa está criando a sua realidade, conforme ela vê o mundo com seus sentidos. Se uma pessoa pensa que ela vê, por exemplo, um espírito, a imagem de um espírito, ou mesmo a matéria, e considera aquilo como realidade, ela está em ilusão, porque aquilo é apenas projeção da mente dela. Então, tudo que nós podemos perceber através dos nossos sentidos carnais, e os nossos sentidos espirituais, chamados sexto sentido, tudo isso é projeção da mente. Tanto que a Sutra continua, existem várias imagens espirituais, existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isto é ilusão. É como eu já disse para vocês em outros vídeos aqui, e até o próprio Joel Goldsmith também explica isso.
Se uma pessoa parte deste mundo, né, para o mundo espiritual, com a ideia de doença, de que a doença é uma realidade, ela vai sofrer de doença também lá no mundo espiritual. Mesmo que ela não tenha órgãos nenhum, logicamente que o espírito não tem órgãos, né, órgãos físicos, né. Então, se uma pessoa parte, por exemplo, com a ideia de que ela sofria de doença gástrica ou de doença cardíaca, qualquer que seja a doença, e ela parte com essa ideia para o mundo espiritual, ela vai continuar no mundo espiritual sofrendo de doença gástrica e doença cardíaca, ou qualquer outra doença que ela acredita ter e que ela acredita que seja uma realidade. Então, é por isso que a Sutra fala: espíritos que não têm estômago e sofrem doença gástrica. Mas tudo isso é ilusão. Por quê? Porque o espírito não tem estômago. Então, como é que pode ele sofrer de doença gástrica? Isso quer dizer que tanto a doença gástrica como a doença cardíaca, como qualquer outra doença, é projeção da mente. Porque quando nós morremos, o nosso corpo físico fica aqui, é enterrado junto com todos os órgãos. E o nosso espírito vai para o mundo espiritual. Ele não possui órgãos, mas ele continua sofrendo de doença gástrica ou de doença cardíaca ou qualquer outra doença. O que significa que a doença não passa de uma projeção da mente, de uma ilusão da mente. Porque aquele espírito ou aqueles espíritos não têm estômago, nem coração, nem qualquer outro órgão para sofrer de doença. Então isso está na mente do espírito que partiu. E isso tanto em relação aos espíritos que partem deste mundo, como em relação a nós mesmos que ainda estamos aqui. Tudo é projeção da nossa mente, é ilusão da nossa mente. Por quê? Porque não acreditamos na existência desses males que Deus não criou. Então a Sutra continua, né? Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Quer dizer, se esses espíritos, né, um desses espíritos da nossa família mesmo, por exemplo, se eles partirem para o mundo espiritual, né, e eles gostam muito de uma pessoa que, vamos supor, um avô, uma avó, a mesma mãe que partiu, ou o pai que partiu para o mundo espiritual, e gosta muito de um filho ou de um sobrinho, ele vai se apegar àqueles filhos, ou àquele sobrinho, ou a outras pessoas que eles gostavam quando estavam aqui, e essas pessoas vão ser influenciadas por esses espíritos e vão começar a sofrer a mesma espécie de doença. Os espíritos, eles têm esse poder. Se eles se apegarem às pessoas, né, se eles tiverem muito apego às pessoas que eles deixaram aqui, eles podem nos influenciar, tanto para o bem como para o mal, né? Eles podem nos influenciar. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. É simplesmente por causa do apego. E devido a isso, nós recebemos as vibrações deles e somos influenciados por essas vibrações. E aí nós passamos a sofrer as mesmas doenças com as quais eles partiram ou que eles acreditam. Mas a Sutra continua, né? Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. Como nós podemos ver, né, os vários espíritos que sofrem lá no mundo espiritual, né, não são a realidade. Não é verdade isto. É por isso que a Sutra nos diz para não considerar a realidade, né, aquilo que nós percebemos com nossos sentidos, seja físicos ou espirituais, astrais, do sexto sentido, né?
porque eles não são realidade, são apenas sombras motivadas por crenças na existência do mal, na existência da doença, na existência do sofrimento. Então, essas são crenças que nós devemos eliminar enquanto estamos aqui ainda, para não sofrermos no mundo espiritual. Porque se partirmos para o mundo espiritual com essas crenças, nós vamos continuar sofrendo lá as mesmas coisas. Nós partimos deste mundo, nós levamos todas as nossas ideias, nossas crenças, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nós só deixamos aí mesmo só o corpo, a matéria, mas nós mesmos em si, nós partimos como somos. Não existe diferença, a única coisa é que nós deixamos o corpo aí, mas levamos todos os sentidos espirituais conosco, nossas emoções, nossos sentimentos. Mas isso são crenças errôneas, coisas que nós aprendemos enquanto estamos aqui na Terra, né? As pessoas acreditam na existência da doença, do mal, né? Dos males, e passam essa crença para nós, ou nós ver com nossos sentidos e passamos a acreditar que o mal existe, a doença existe. Então começamos a acreditar nisso, na existência real dessas coisas. Então isto vai conosco e são apenas sombras, apenas ilusões motivadas por crenças errôneas, né? Aí a Sutra continua, a mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Quando a mente acredita, a mente subconsciente, né? Quando ela acredita, né, firmemente em uma coisa, vamos supor, no mal, por exemplo, ela cria uma imagem falsa. Se ela acredita no bem também, ela cria uma imagem do bem. Mas como nós sabemos, tanto o bem como o mal deste mundo fenomênico não são realidades, são projeções da nossa mente. O único bem verdadeiro, absoluto, é Deus. O resto é tudo sombra da nossa mente, tanto o bem como o mal. Neste mundo fenomênico são sombras da nossa mente, projeções, né? Então, quando nós temos uma crença, né, seja ela positiva ou negativa, nós dá forma a essa crença, a nossa mente dá forma a essa crença, né? Aí a Sutra continua: porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Quer dizer, tudo que a nossa mente cria é eternamente falso, nunca se transformará em realidade. A realidade é somente aquilo que vem da mente de Deus e não da mente humana, da mente carnal, né? Nunca será realidade, sempre, eternamente será falsidade. Aí a Sutra diz, para não temermos, né? Não temais o que não é realidade. Nós não devemos temer o que não é realidade. Compreender que tudo aquilo que nós vemos, sentimos, né? Aquilo que nós vemos tanto com os sentidos físicos, ou com os 5 sentidos, né? Ou os 6º sentidos, nós compreendemos que tudo isso é falsidade, né? E não temer. Por que não devemos temer? Porque isso não atinge a nossa realidade, a nossa imagem verdadeira, o nosso ser verdadeiro. Só atinge aquilo que é falso, que é o nosso corpo e a nossa mente carnal. Eu acho engraçado que o Eckhart Tolle fala, né, que nós devemos, né, ter cuidado em proteger o nosso ego, em proteger o nosso corpo carnal, em proteger a matéria, em defender, né, a matéria, o nosso corpo, o nosso ego.
Aí ele diz: você está se defendendo de quê? De uma imagem falsa, de uma imagem criada pela sua mente, de uma imagem fictícia. Para vocês verem, o Eckhart Tolle, né, fala isto, e isso está em conformidade com a Sutta Sagrada, né? Não temer o que não é realidade, quer dizer, não temer, porque o que não é realidade, né, a ilusão, não pode afetar a nossa realidade, o nosso ser real, em hipótese alguma. Então nós não devemos nos preocupar em defender o nosso ego, né? Nós às vezes ficamos bravos com uma pessoa que nos prejudicou ou que falou mal de nós. Nós estamos defendendo o nosso ego, nós ficamos bravos, nós ficamos com raiva daquela pessoa, nós estamos defendendo o nosso ego. Aí o Eckhart Tolle vem e fala: você está se defendendo de quê? De uma imagem fictícia, defendendo uma imagem fictícia que não tem realidade. O seu eu verdadeiro, ele não dá a mínima importância para aquilo que a outra pessoa diz a seu respeito ou fez para te prejudicar. Isso não afeta nem um pouco o nosso eu verdadeiro, só afeta o nosso ego. O nosso ego aí fica com raiva, quer brigar, quer discutir com a pessoa, quer fazer isso, fazer aquilo com a pessoa. Nós estamos defendendo uma imagem falsa, fictícia, que não tem realidade própria. É por isso que a Sutra continua, né? Não trateis como real o que é irreal. Não devemos tratar as projeções da nossa mente, o que nós vemos com nossos sentidos, sejam físicos ou espirituais, nós não devemos tratar como real, porque eles são irreais, são fictícios. Enfrentai o irreal com o real, enfrentai a mentira com a verdade, enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira, enfrentai a treva com a luz. Então aqui a Sutra nos ensina a enfrentar esses males do mundo, essas crenças que nós temos na nossa mente, né, com a realidade, com a verdade, com a luz, né? Aquilo que eu digo é sempre observar no momento presente a sua mente. Porque quando você está no momento presente, você está consciente. E a nossa consciência é luz. Então é a verdade, né? Então você deve observar sem julgamento, né? Sem luta, sem resistência. Você deve observar os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas emoções, né? Porque aí você está colocando luz, né? Você está colocando a verdade em cima da mentira, você está enfrentando, né? Em outras palavras, você está enfrentando, mas quer dizer, você não está resistindo, você está apenas observando, você não está lutando contra os males que vêm à sua mente ou que você vê no mundo. Você apenas observa e considera aquilo como irreal. Pronto, isso é o suficiente para trazer a você paz interior, para que você não se apegue às coisas deste mundo. Então nós devemos enfrentar os males, né? A treva com a luz da nossa consciência, vivendo o momento presente, sempre observando o que acontece na nossa mente e à nossa volta, tanto dentro de nós como fora de nós. Observar sem julgar, sem resistir ao mal, como disse Jesus, né? Então a Sutra continua: além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da luz, da verdade,
Nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Quer dizer, o que pode existir para provar a inexistência da treva? Só a luz mesmo. O que pode destruir a mentira? Só a verdade. Enquanto nós estivermos acreditando, ou desconhecendo a verdade, nós estaremos vivendo numa mentira. Mas a partir do momento em que nós compreendemos a verdade, aí a mentira desaparece por si própria. No momento em que nós acendemos a luz, a escuridão, as trevas desaparecem por si própria. Não precisamos lutar, não precisamos nos esforçar, não precisamos existir, não precisamos julgar, não precisamos fazer nada, somente se voltando para a luz, somente conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o que diz Jesus Cristo. Tanto que a Sutra continua, ela fala assim: ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é a perfeição. Pois é, a imagem verdadeira da vida é aquilo que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a imagem verdadeira da vida, que é o próprio Deus, é perfeição absoluta, amor infinito, perfeição infinita, sabedoria infinita, que não criou o mal, não criou a doença, não criou o pecado, não criou coisa alguma que possa se prejudicar umas aos outros, porque tudo faz parte de um todo. Quando nós conhecemos essa verdade, quando nós despertarmos para essa verdade, então cumprirá-se aquilo que eu disse no último vídeo, que eu falei sobre Cristo, como será a vinda de Cristo. Então, quando nós compreendemos, tudo isto, então passará-se a velha terra e o velho céu, e surgirá uma nova terra e um novo céu. Porém, o que eu não disse naquele vídeo foi que a velha terra e o velho céu são estados de consciência que nós temos. O nosso estado de consciência agora é que está projetando essa velha terra, esse velho céu, onde nós vemos discórdias, situações difíceis, seres humanos se prejudicando mutuamente, guerras, todo tipo de males. Isso tudo é o estado de consciência que nós temos agora. Mas quando nós conhecemos a verdade, nosso estado de consciência mudará. Quer dizer, surgirá um novo céu, uma nova terra que será projetado por esse novo estado de consciência. Um novo estado de consciência onde nós conhecemos a verdade, sabendo que Deus é o todo de tudo. E aí não haverá mais quem chore, quem sofra, quem prejudique uns aos outros, quem fazem guerras para obter mais isto e mais aquilo, brigas, corrupções, não haverá mais nada disso, nem morte existirá, como disse Jesus, nem morte, nem ranger de dente, o leão se deitará junto com o cordeiro, Então, esse é um novo céu e a nova terra, um estado de consciência diferente, onde nós conhecemos a verdade a respeito de Deus. Aí a Sutra continua, ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. É aqui que está, pessoal?
Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido. Nós nunca cometemos pecados. O pecado é o ego, e o ego não tem existência real. Para Deus ele não existe, portanto, para Deus não existe pecado. E como não existe pecado para Deus, não existe também punição de Deus. Deus não criou o pecado e não existe outro criador. Então, se Deus não criou o pecado, quem criou então o pecado? Por que essa ilusão parece existir realmente? Por quê? Porque nós mesmos criamos essa ilusão, acreditamos nessa ilusão, damos força a essa ilusão, resistimos a essa ilusão. Em outras palavras, nós mantemos essa ilusão com a nossa própria mente, né? Acreditando nessa ilusão, acreditando que essa ilusão chamada pecado tem existência real e, consequentemente, acreditamos que Deus nos pune, nos castiga por qualquer coisa que nós fazemos. O Joel Goldsmith, no vídeo dele que eu vou postar amanhã, né, ele diz que todo pecado que nós cometemos, todos os erros que nós cometemos, isso é coisa do passado. E o passado só existe na nossa memória. Ele não tem existência real. Nós é que ficamos segurando o passado na nossa mente e acreditando que vamos sofrer o castigo de Deus ou que vamos pagar por aqueles pecados. Ele fala isso no capítulo agora, né? Que nós devemos viver somente no agora, porque somente o agora é realidade. O que passou, passou e não tem mais como retornar. E existe apenas como memória, como imagens mentais. Então não tem realidade própria, não tem força alguma, a não ser que nós ficamos remoendo, alimentando aquelas imagens. É por isso que nós acabamos projetando essas imagens no nosso mundo externo, porque, como disse a Sutra, a mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Então, se nós estamos alimentando uma crença de que cometemos um pecado no passado, coisa que está só na nossa memória, mas nós ficamos alimentando esse pensamento de que nós vamos sofrer por aquele pecado, então a mente dá forma a essa crença, a essa imagem que está na nossa mente, e nós acabamos sofrendo mesmo, entendeu? Acabamos pagando por aquele pecado que não tem mais nunca teve existência. Então, será se existe um outro Criador além de Deus que tenha criado esses males? Não existe outro Criador. Deus é o princípio de tudo. Deus é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Então ele é o único poder. Não existe outro Criador, outro poder que tenha criado esses males. Tudo isso é coisa da nossa mente. É por isso que nós temos que observar a nossa mente. Lá no livro, que logo eu vou, no livro de Joel Goldsmith, que logo eu vou postar para vocês, o livro chamado Consciência em Ascensão, o Joel Goldsmith ele fala sobre a meditação criativa e sobre a meditação verdadeira. A meditação criativa é aquela que nós praticamos, né, para conseguir determinada coisa, né? Como podemos usar também a auto-hipnose ou a hipnose, né, para obter coisas materiais, ou até mesmo orar para obter coisas materiais. Então, só que essa meditação criativa, ela nos leva a uma causa e a efeitos. A causa é a meditação
e os efeitos são aquilo que nós vamos obter através dessa prática, dessa meditação. São as coisas que nós vamos obter, os efeitos, né, dessa meditação. Por isso que ele chama meditação criativa. Mas ele fala que essa não é a meditação verdadeira. A meditação verdadeira, ela tem como objetivo unicamente apenas se iluminar, despertar espiritualmente, sem desejar obter nada de material. Simplesmente aquela meditação onde você senta e fica em silêncio, receptivo à voz de Deus, receptivo ao Espírito de Deus, deixar Deus agir através de você. É essa a meditação verdadeira, e não a meditação que você faz como um meio para obter um fim, entendeu? Eu quero muito dinheiro, eu vou praticar meditação, ou a imaginação criativa, ou mesmo a hipnose, né, para obter dinheiro. Isso não é meditação, não é meditação verdadeira espiritual. A meditação espiritual tem como objetivo apenas a conscientização da nossa imagem verdadeira, do nosso ser verdadeiro, sem nos preocupar com o dia de amanhã, como disse Jesus, né? Não vos preocupeis com amanhã. Qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um minuto, né, um côvado à vossa estatura, ou seja, um minuto à vossa vida? Por mais que nos preocupamos, por mais ansiosos que nós ficamos, nós não podemos acrescentar um minuto a nada à nossa vida, e não podemos fazer nada em relação ao mundo externo. Nós só podemos mudar a nossa visão interior em relação àquilo que está acontecendo no mundo externo. Se uma pessoa fala mal de você, você não pode mudar esse comportamento dela. A única coisa que você pode fazer é mudar sua visão em relação a ela. Isso transformará o seu mundo como por completo, porque você não dará mais importância ao que ela fala de você. Então, é assim que nós devemos agir. E o assunto continua, né? Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem essa verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade. Os seres vivos todos deste mundo verão a luz, desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como será o reino da luz. Aí que está o que eu acabei de dizer, né? Quando todas as vidas do universo, né, todos nós, despertar para a verdade de que Deus é o único poder, que Deus é amor, e que o amor, a harmonia é o único poder que existe, né? E nós destruir todas as ilusões mentais, né, as quais constituem a causa de todo o sofrimento. Nossas ilusões mentais, aquilo que nós alimentamos na nossa consciência, na nossa mente, é que causa os nossos sofrimentos. Aquilo que nós pensamos em relação às coisas, a nós mesmos, às outras pessoas, as crenças que nós temos, é isso que nos faz sofrer. Então, quando nós compreendermos a verdade, né, despertar para a verdade de Deus, todas as ilusões desaparecerão e surgirá, né, o novo céu e a nova terra. Como disse aqui, desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como será o reino da luz, ou seja, será o reino de Deus, assim mesmo como é. Não é o mundo, a terra, né, e o céu que precisa mudar, não. Quem tem que mudar é o nosso estado de consciência.
as nossas crenças, eliminarmos as falsas crenças e despertarmos para a verdade. Vocês vão compreender isso um pouco mais amanhã, quando eu postar o áudio de Joel Goldsmith, né? E o áudio dele é Consciência em Ascensão, né? Que eu vou postar para vocês futuramente. Amanhã será outro. Eu não vou dizer o nome aqui agora porque eu quero que seja uma surpresa para vocês, né? Mas é isso aí, pessoal, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam muito bem o que eu disse aqui, né? E espero que vocês estejam em condições de pôr em prática e procurar conhecer a verdade cada vez mais e pôr essa verdade em prática. E não lutar contra as trevas. Simplesmente enfrente as trevas com a luz da sua consciência. Como se faz isso? Observando sua mente, sem julgamento, sem resistência, sem luta. Simplesmente praticando a meditação no sentido que Joel Goldsmith fala, né? A meditação para despertar espiritualmente, para se conectar, vamos dizer assim, né? Porque não tem outra forma de expressar, se conectar com o próprio Deus, e não praticando meditação criativa para você obter aquele bem material ou obter aquele outro bem material, obter coisas materiais, curar-se de uma doença, harmonizar-se com as outras pessoas. Não é essa a meditação verdadeira. Cristo disse: busque primeiro o reino de Deus e tudo que lhe é necessário te será dado de acréscimo. Então, é só buscar o reino de Deus, ter somente essa consciência de buscar o reino de Deus e não de ficar buscando coisas materiais, sombras, perseguindo sombras, né? E outras vezes fugindo da sombra. Quanto mais você fugir da sombra, ela vai te perseguir também. Aonde você for, suas crenças mentais, suas ilusões estarão com você. Então não adianta você mudar de país, de estado, ou de quer que seja, ou mudar até mesmo desse planeta para o mundo espiritual. Você vai levar suas ilusões com você do mesmo jeito. O que você tem que mudar é apenas seu estado de consciência, o seu mundo interior. É somente isso que nós precisamos mudar, né? Não temos que mudar nada no mundo externo. Não é que o céu e a terra vai se transformar de velho para nova. Não, a terra e o céu vão continuar do mesmo jeito. O que tem que mudar é nosso estado de consciência, nosso mundo interior, nossa forma de encarar as coisas, encarar a vida, de ver a vida, né? Que é maravilhosa, perfeita. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês, né? Amanhã eu postarei um vídeo de Joel Goldsmith, pelo menos a primeira parte, né? Porque é um áudio grande, né? Postarei a primeira parte e depois postarei a segunda parte, a parte final, né? E também continuarei com a explicação, a interpretação da Sutra Sagrada, né? Chuva de Néctar da Verdade, no próximo vídeo, com o capítulo chamado Matéria, né? E também responderei, né? Amanhã responderei essa pergunta do meu amigo Sebastião Norberto, né? Sobre a pergunta que ele me fez, se é correto dizer que Deus não conhece luto, né? Que essa dor que sentimos quando perdemos alguém, quando alguém parte para o mundo espiritual, né? Então é isso aí, pessoal.
Eu agradeço a todos vocês, desejo para vocês um ótimo final de semana, muita paz, muita felicidade e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.